Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Nos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome nesta madrugada, nesse momento tão importante, diante da tua palavra, em que tu, ó Deus, concede a nós. Estamos aqui para podermos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que a tua palavra, ela possa ir de encontro a cada coração, a cada necessidade, resolvendo, solucionando, nos abençoando, nos ensinando, para que o teu nome seja glorificado. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nos purifica com o teu sangue. Ó Espírito Santo, continua a falar conosco nesta madrugada. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade, nós estamos aqui e podemos compartilhar mais uma porção da palavra que Deus tem para o nosso coração. Estamos felizes hoje, domingo, dia 20 de setembro de 2020. Estamos aqui para podermos ouvir a voz do Espírito Santo através da sua palavra. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, temos visto o seu cuidado, o seu amor, a sua grande misericórdia que tem nos sustentado. E conforme tenho dito, hoje domingo, onde estaremos cultuando o Senhor, culto de louvor, adoração a Deus, com a família, motivo de estarmos agradecendo ao Senhor. Estivemos esse final de semana em vigília, lá na Chácara Chantilly, onde iniciamos a 6ª campanha de vigílias lá no monte, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado com o seu grande amor. Amém? E nesta manhã, Deus colocou uma palavra no nosso coração, que se encontra aqui no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor que diz assim, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Em cima desse versículo hoje, nesta madrugada, quero falar sobre mudança de vida. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Mudança de vida. Onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ou seja, cheio do Espírito Santo, ele trouxe uma palavra à igreja de Gálatas, uma palavra bastante importante para os dias atuais em que nós estamos vivendo, onde nós vemos aqui
que a igreja de Gálatas, ela começou tão bem, servindo a Deus. Era uma igreja espiritual, uma igreja que buscava os dons do Espírito Santo, uma igreja que orava, uma igreja que louvava e glorificava o Senhor, ou seja, uma igreja que tinha um zelo grande pelas coisas de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas, no decorrer da vida cristã, ou seja, os compromissos das coisas desse mundo foi afastando e ela deixou de fazer as coisas de Deus em primeiro lugar, vamos dizer assim. O primeiro amor foi se esfriando. E nesta manhã, Deus nos ensina uma palavra aos nossos corações para que realmente, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós possamos ter uma mudança de vida. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, aonde estava declarando à igreja o amor espiritual, revelando Jesus como Filho de Deus e uma fé inabalável, uma fé que ninguém vinha roubar aquela comunhão em que o apóstolo Paulo ele tinha com Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus ele é o nosso Senhor, ou seja, o nosso Deus, o nosso Salvador. Que nesta manhã a palavra de Deus possa falar ao teu coração. Mudança de vida. Saber que Jesus é o nosso Senhor, ou seja, o nosso Deus, o nosso Salvador. Aonde não tem outro a não ser Jesus. Ele é o caminho. E que nós possamos andar nele para que o nome do Senhor seja glorificado. Não devemos nos surpreender com nossas incapacidades de realizar mudanças em nós mesmos. Por quê? Sabemos que há uma luta espiritual entre a carne e o espírito. E nós, muitas vezes, não devemos nos surpreender com a nossa incapacidade de realizar mudanças em nós mesmos. É muito difícil. E só conseguimos esta mudança de vida quando nós realmente fazemos uma total entrega de nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Onde o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nossas vidas, ele começa a moldar em nossas vidas. É aquilo que eu sempre tenho procurado passar quando nós temos um encontro com Jesus, como uma pedra bruta de diamante, né? E ali no decorrer da vida cristã, servindo o Senhor, o Espírito Santo, como o orive, ele vai nos lapidando, vai nos aperfeiçoando, vai mudando a nossa maneira vã de viver para parecermos mais com Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. O Espírito Santo vai nos lapidando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos ter a imagem de Cristo, para que nós possamos sermos parecidos com Cristo, ou seja, Cristo na nossa vida.
Aqui vemos o apóstolo Paulo dizendo: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo é que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aleluia. Sem a ajuda de Deus, nem mesmo entendemos o que precisa ser mudado, ou por que algumas mudanças são necessárias. Por isso, precisamos orar pedindo: Senhor, transforma a minha vida. Aleluia. Nós vemos aqui que sem a ajuda de Deus, irmãos, jamais nós conseguimos. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós vemos que é necessário mudança. É preciso nós sermos mudados para que possamos fazer a diferença diante dessa sociedade tão carente e tão necessitada, que precisa do amor de Jesus. Quando há mudança, as pessoas elas percebem. Olha lá aquele amigo, aquele irmão, aquele conhecido. Ele antes era uma pessoa que era complicada, mas hoje, olha lá, é uma bênção. Por quê? Porque ele se converteu. Ele teve uma mudança de vida a partir do momento em que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Olha lá, antes ele vivia, antes ele praticava as orgias desse mundo, estava envolvido no vício, na prostituição, mas olha lá o que Deus fez na vida dele através da vida de Jesus. Jesus o libertou, transformou aquela vida e hoje ele dá testemunho de Cristo para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos aqui que o Senhor ele transforma as nossas vidas e que nós possamos fazer esta oração: Senhor, transforma a minha vida, torna-me mais semelhante a Cristo. Quem não deseja ter o caráter de Cristo? Todos nós, não é mesmo? Queremos ter o caráter de Cristo. Por quê? Porque Cristo era homem de oração. Cristo, o amigo verdadeiro. Cristo, um companheiro, né? Quantas e quantas vezes nós temos visto Jesus como nosso companheiro, nosso amigo, nosso ajudador, nas horas boas, nas horas difíceis. E nós sabemos que Cristo, o homem de oração, que está sempre intercedendo por nós, sempre orando, sempre nos ajudando a vencer as lutas, as dificuldades do nosso dia a dia. Nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando a termos esta mudança de vida, porque ele disse: estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então nós vemos aqui que devemos começar a nossa vida cristã no Espírito, irmão. Temos que realmente termos a nossa vida cristã voltada para as coisas espirituais, porque nós vemos aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor que diz: sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O apóstolo Paulo, ele estava repreendendo a igreja de Gálatas, porque eles começaram tão bem as coisas espirituais de Deus, e agora eles já estavam levando as coisas mais pela carne. Então nós vemos, irmãos, que as coisas espirituais,
ela tem que cada dia mais ser aperfeiçoada em nossas vidas e ter um crescimento para que nós possamos adquirir o caráter de Cristo, o caráter de Jesus, para que nós possamos nos tornarmos mais semelhante a Cristo, ou seja, Jesus na nossa vida, conforme o apóstolo Paulo, ele deixou registrado aqui em Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é isto, irmão? É vida cristã, é uma vida espiritual na presença de Deus. E a igreja de Gálatas, eles começaram tão bem as coisas de Deus, tão espiritual, né? Mas de repente eles foram se afastando, foram se esfriando e foram levando a vida cristã da maneira que dava. E não é assim, irmão, que nós temos que servir a Deus. Deus, nós temos que servir Ele em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus Ele possa suprir em minhas necessidades, naquilo que eu preciso. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Gálatas que devemos viver em espírito. Olha que interessante. Devemos viver em espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25, a palavra do Senhor diz: se vivermos no espírito, andamos também no espírito. Meu irmão. Por isso que Jesus ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. E quando nós vivemos no espírito, nós também andamos no espírito. Porque a igreja de Gálatas, ela estava se corrompendo. A igreja de Gálatas, ela estava se esfriando. Ela estava se distanciando das coisas de Deus. Mas que nesta manhã nós possamos viver no espírito, andar no espírito, servir a Deus em espírito e verdade, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Gálatas em que deveria pregar no espírito. É isso, irmão. Trazer a mensagem aonde o Espírito Santo ele fala, ele convence, aonde o Espírito Santo ele consola. Nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque nós estamos vendo tudo que está se passando, conforme já na época de Gálatas, a igreja já estava passando por um momento difícil, assim como nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque Jesus já tinha passado para a igreja nos finais do tempo. Seria como nos dias de Noé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando, né? Ali em Mateus 24 nós vemos já o sinal dos tempos. E o que dizer lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Meu irmão, nós estamos vivendo aí os finalmente. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando que realmente estamos caminhando para o final dos tempos. A notícia em que nós estamos acompanhando aí no decorrer desse mês
de setembro de 2020, o Pantanal pegando fogo, meu irmão. O que dizer? Não é o fim? Aquela região, a maior bacia de água na nossa nação, aqui no Brasil, pegando fogo. O que dizer disso, irmão? É o que o apóstolo Paulo escreveu aqui para a igreja de Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva novamente. Por quê? Porque está se cumprindo. E o profeta Ezequiel diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Por isso, Deus, nesta manhã, Ele nos convida a termos uma mudança de vida, uma mudança transformada pelo poder de Deus através da sua palavra. Uma mudança em que realmente nós possamos dar testemunho que hoje nós somos libertos para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e versículo 26, em que devemos amar no Espírito. Olha o que a palavra do Senhor ela nos ensina nesses dois versículos. Gálatas 5, versículo 25 e versículo 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele nos convida a ter uma vida consagrada, não uma vida de ambição, não uma vida voltada para as coisas desse mundo, cheio de inveja. Não, meu irmão, uma vida espiritual, uma vida na dependência de Deus, através do Espírito Santo. Vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Gálatas que devemos andar no Espírito, viver no Espírito. Por quê? É aquilo que eu sempre tenho dito. Há uma luta espiritual, dentro de nós. O apóstolo Paulo nos ensinando o que eu quero fazer, eu não consigo. O que é isso? A natureza humana. E o que eu quero fazer, eu não consigo. O que é isso? A natureza espiritual. Que nós possamos realmente colocarmos esta palavra em que o apóstolo Paulo passou para a igreja. Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, uma vida espiritual, uma vida na dependência de Deus através do Espírito Santo. Devemos orar no Espírito, onde o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo a orar em todo o tempo. E aqui no capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Gálatas diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão, com o vosso espírito. Ou seja, uma vida de oração no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, caminhar em Espírito, para que o Espírito Santo ele possa continuar a falar aos nossos corações. Devemos lutar no Espírito, porque a nossa luta, elas são espirituais. É contra principado, potestade, é contra as hostes do inferno, que se levanta contra nós para querermos nos tirar da presença do Senhor. E o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ou seja, para que nós possamos ter uma vida no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, nós temos que constantemente estar buscando a Deus em Espírito, através da sua palavra, numa vida de oração, numa vida de cântico, de louvores a Deus, para que o Espírito Santo ele possa estar nos lapidando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos deixar de ser aquela pedra bruta, ou seja, aquele diamante, para nos tornarmos um brilhante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então nós vemos aqui a necessidade de constantemente estarmos envolvidos com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, para que nós possamos realmente termos uma mudança de vida. Você tem tido uma mudança de vida? Qual é o testemunho de Cristo? Qual é o testemunho de Jesus em que você tem dado na mudança de vida, em que Deus ele tem nos aperfeiçoado através do Espírito Santo? Nas minhas atitudes, nas minhas intenções, no meu pensamento, qual é a mudança de vida em que o mundo lá fora ele tem visto na minha vida? Sou um crente carnal ou sou um crente espiritual? Sou um crente compromissado com as coisas de Deus ou sou um crente negligente? Que nesta manhã nós possamos colocar em prática esta palavra em que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja de Gálatas. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão. Esse Jesus maravilhoso que me amou e que a si mesmo se entregou por mim, porque eu não tinha condições de fazer nada, mas Ele fez tudo por mim. E esse amor que Ele tem derramado sobre minha vida, Ele tem pedido algo para mim, para que eu possa amar o meu próximo como a mim mesmo, e que eu possa fazer a sua obra, ou seja, pregar a sua palavra, ganhar almas, vidas, famílias para o reino do Senhor. Que nesta manhã nós possamos voltar ao primeiro amor, estamos mais na dependência de Deus através do Espírito Santo, não deixar as coisas do mundo tirarmos da presença de Deus, mas que possamos permanecer no primeiro amor, né? Nós vemos aqui que a igreja de Gálatas, ela começou tão bem, era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do amor de Deus, mas ela estava se tornando carnal. Que nesta manhã nós possamos entender a mensagem em que Cristo tem para nós, para que nós possamos realmente termos uma mudança de vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Conforme você vai permitindo que o Espírito Santo atue em sua vida e transforme, tenha certeza de que Ele suprirá suas necessidades segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É isto, irmão. Conforme nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, conforme nós nos aproximamos mais de Deus, tenha certeza, irmão, que o Espírito Santo, na pessoa de Cristo, Ele vai nos ensinando
a sermos espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado. E todas aquelas coisas que não agradam a Deus, ou seja, as obras carnais, elas vão sendo mortificadas, para que o Espírito Santo, ele possa tomar conta de todo o nosso ser, conforme o apóstolo Paulo, ele passa para nós nesta manhã, em que ele diz desta maneira, através da sua palavra, em que nós temos visto aqui a palavra se cumprindo. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo é que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O que é isso? Viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pai querido, nesta manhã nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque não queremos te servir na carne, não queremos viver na carne, mas sim queremos te servir em espírito e verdade, e termos uma vida espiritual, em que Cristo possa estar nos aperfeiçoando, para que o seu nome seja glorificado. Continua, Espírito Santo, a nos ensinar, a nos capacitar, a nos usar nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã a partir das 5h05. Aleluia. Um abraço. Shalom Adonai.